Países árabes interromperam envios de petróleo aos Estados Unidos da América. Estamos caminhando para as mais agudas escassez de energia. O primeiro-ministro Narendra Modi fez um apelo a mais de 100 países ricos em sol nos trópicos para se juntarem à Aliança Solar Internacional para desenvolver energia solar limpa e acessível. Já existe uma revolução na energia solar. A tecnologia está evoluindo e a conectividade da rede está melhorando, criando mais energia a partir de energia renovável do que todo o sistema elétrico atual. Nenhum país no mundo passou por esse tipo de transformação. O governo da Índia anunciou uma aldeia em Gujarat como a primeira totalmente alimentada por energia solar no início deste mês. Não apenas na Índia, mas o mundo inteiro quer uma revolução solar. Olá a todos! A Índia tem dependido do Oriente Médio para o petróleo por 70 anos agora. Assim, ao observar este gráfico, percebe-se que sempre que ocorre caos mundial, o preço do petróleo aumenta, provocando impactos inflacionários. Por exemplo, em 1973, os sauditas, irritados com Israel, elevaram subitamente o preço do petróleo de $20 para $60 o barril, e isso enviou ondas de choque de inflação por toda a Índia. Essa inflação, combinada com a guerra de 1971 com o Paquistão, abalou a economia da Índia. Assim, observamos que a guerra Rússia-Ucrânia provocou alta no preço do petróleo, causando inflação na Índia. De fato, até em questões menores, como uma declaração de Biden contra a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman se irritou e cortou a produção de petróleo em 2%, ocasionando inflação na Índia novamente. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, se reaproxima de Riad e do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Essa relação agora azedou. Washington está irritado com a recente decisão do cartel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderado pela Arábia Saudita. Redução de 1 milhão de barris para começar, que começa no dia 1º de julho. Relatórios dizem que Mohammed bin Salman imporia custos econômicos significativos aos Estados Unidos da América se retaliasse contra os cortes de petróleo. Em uma entrevista a uma emissora americana, Biden disse que haverá algumas consequências pelo que fizeram com a Rússia. Ele está prometendo punir o reino. Então, a economia indiana, junto com seus próprios desafios, está sendo desacelerada por causa de algum conflito aleatório no qual nem mesmo estamos envolvidos. Esta é a razão pela qual a Índia tem trabalhado muito duro para diminuir sua dependência energética do Oriente Médio. E uma das medidas mais importantes que tomamos é a formação de algo chamado Aliança Solar Internacional. Esta é uma aliança de 100 países que se tornará a potência solar do mundo. Conforme o primeiro-ministro, se a aliança for bem formada e operada, como os países do Oriente Médio que dominaram o século XX e se tornaram as nações mais ricas, poderíamos ser o principal fornecedor mundial de energia no futuro. Agora, embora eu não concorde com isso, uma coisa é certa. Se pretendemos ser um fornecedor de energia, pelo menos acabaremos sendo independentes em termos de energia. E isso é algo muito importante para a Índia. A melhor parte é que, se você está no setor solar hoje, essa política pode trazer uma mina de ouro de oportunidades para você. Então, neste estudo de caso hoje, vamos aprofundar e tentar entender o que é essa Aliança Solar Internacional. Por que essa aliança é considerada tão poderosa? Qual é a vantagem que a Índia tem sobre outros países ocidentais? Principalmente como futuros empreendedores, quais as oportunidades de negócios na Revolução Solar Indiana para vocês? Este vídeo é apresentado pelo curso ChatGPT Plus Communication Masterclass. Pessoas, se você tem dificuldade para expressar suas ideias em público, se você é alguém que não tem confiança para falar em público, ou se você é alguém que frequentemente murmura ao apresentar seus pensamentos, eu recomendaria fortemente que você se junte ao nosso curso de mestrado em comunicação. Este curso é um curso de 6 semanas onde eu vou te levar passo a passo de um nível iniciante até um nível de habilidade de apresentação TEDx. A melhor parte é que, em caso de dúvidas, conversarei com você durante nossas sessões ao vivo semanais. Para auxiliar a vencer todos os seus medos, a cereja do bolo, você também terá acesso especial ao módulo ChatGPT, onde eu ensinarei como usar os comandos secretos no ChatGPT, para contar histórias, pesquisa empresarial e até aprender inglês. É por isso que agora temos a Masterclass de Comunicação e o curso ChatGPT juntos. Se deseja aprimorar sua habilidade de comunicação e apresentar suas ideias de forma impactante, junte-se ao nosso curso de Masterclass de Comunicação pelo link abaixo. E eu te verei na sessão ao vivo. Vamos lá, vamos começar com o básico e primeiro tentar entender o contexto. Atualmente, há duas grandes tendências na economia global.
Primeiro, a partir de 2021, o mundo consumiu 176 mil terawatts de energia e cerca de 76% de nossas necessidades energéticas vieram de combustíveis fósseis. São 135 mil terawatts-hora. E agora, os governos de todo o mundo concordaram que por causa das emissões de carbono, o aquecimento está acontecendo e a mudança climática é uma catástrofe em formação. É por isso que, se você observar nos últimos 5 anos, todos os principais países já declararam seu objetivo de zero carbono. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estabeleceu várias metas de redução de carbono para as próximas décadas, visando alcançar zero líquido na Índia até 2070. Precisamos chegar a zero emissões até 2050. Temos que encontrar uma maneira alternativa, que não seja muito mais cara para realizar essas mesmas atividades sem emitir nenhum gás de efeito estufa. Todos nós devemos fazer esforços adicionais para alcançar as metas para 2030. Também nos comprometemos a atingir a neutralidade de carbono até 2050. O governo australiano anunciou planos para alterar o padrão nacional de compensação de carbono para incluir atividades de compensação de cidades e bairros. Significa que 176 mil terawatts de energia devem ser supridos por fontes renováveis. Mas até agora temos apenas 34 mil horas de terawatt de capacidade. Então a demanda por energia solar, eólica e outras fontes renováveis vai disparar nos próximos 20 anos. Além disso, a cada década, o custo da energia renovável diminui. Este gráfico mostra a redução do custo da energia solar nas últimas 3 décadas. Caiu 82% de $378 para apenas $68 por megawatt-hora. Igualmente, o custo do vento reduziu 38% de $86 para $53, o mesmo ocorrendo com os demais. Mas entre essas fontes, espera-se que a solar seja a fonte dominante de energia renovável por 3 razões específicas. O número 1 é a queda dos custos, como vimos no gráfico. O número 2 é o fator de escalabilidade. A energia solar pode ser usada em uma variedade de aplicações, iniciando com uma instalação pequena, como painéis solares no telhado, até uma grande bomba solar. Então pode ajustá-lo economicamente com flexibilidade, e essa flexibilidade nos permite implantar energia solar em várias escalas para atender diferentes requisitos de energia. E por último, há uma abundância de energia solar. Em palavras simples, a energia eólica requer uma velocidade mínima de vento de 40 a 50 km/h para gerar uma quantidade significativa de energia. Igualmente, a energia hidráulica necessita de um grande fluxo de água, mas para o solar você só precisa de exposição consistente à luz do sol. É isso, esta é a razão pela qual os economistas antecipam que o solar vai ser a fonte de energia renovável mais dominante. Agora, a questão aqui é, se a luz do sol é necessária para ir para a energia solar, então isso é jogo de todos, não é? Porque mais ou menos todos os principais países já têm exposição suficiente à luz do sol, não é? Então, o que há de tão especial na Índia e como isso nos dá uma vantagem sobre outros países? Bem, é aqui que você precisa entender a importância de algo chamado zona tórrida. Em palavras simples, zona tórrida é a região que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E como visto no mapa, abrange vários países ao redor do mundo, como Índia, Nepal, Nigéria, Etiópia, Brasil, Chile e Austrália. E porque esses países estão na zona tórrida, existem 3 grandes vantagens que esses países têm sobre outros países. Em primeiro lugar, esta zona recebe a maior quantidade de luz solar durante todo o ano. Em média, eles têm 300 dias ensolarados por ano, o que a torna a melhor zona para energia solar. Em segundo lugar, conforme a imagem demonstra, o ângulo de incidência da luz solar próximo ao Equador é quase 90 graus à superfície terrestre, diminuindo à medida que avançamos em direção aos polos. Portanto, a área entre os trópicos tem um ângulo de incidência mais direto, por causa do qual recebe luz solar intensa, e essa intensidade se traduz diretamente em maiores rendimentos de energia nos painéis solares. Para colocar de forma mais técnica, o potencial de uma região para produzir energia solar pode ser medido usando uma unidade chamada irradiação horizontal global, ou irradiação horizontal global. O irradiação global horizontal é medido em kWh por metro quadrado. Assim, regiões com maior irradiação global horizontal têm maior potencial para gerar energia solar. E como você pode ver neste mapa, as áreas na zona tórrida têm o índice global de irradiação horizontal mais alto, enquanto as regiões na zona tórrida têm um índice global de irradiação horizontal na faixa de 4,8 a 8 kWh por metro quadrado, as áreas fora da zona têm um índice global de irradiação horizontal, abaixo de 4,8 e vai até apenas 2. Portanto, há uma enorme diferença entre o que podemos aproveitar em comparação com o que outras regiões podem aproveitar. E ambas essas vantagens juntas nos dão uma terceira vantagem, e essa é a vantagem do custo. Durante toda a sua vida útil. Aqui, a comparação entre custos da energia solar e do carvão não se limita aos custos por unidade, pois contempla despesas como armazenamento e manutenção para solar,
e custos de vida útil da geração de eletricidade. Inclui o dos painéis solares com base no custo da energia durante toda a sua vida útil, e é aqui que nos deparamos com uma unidade chamada custo nivelado de energia, ou LQOE. Essa unidade basicamente calcula o custo médio de produzir eletricidade a partir de painéis solares ao longo de toda a sua vida útil. Portanto, para a energia solar, custos de vida útil da geração de eletricidade incluem o investimento inicial para instalar os painéis, o custo de armazenamento, o custo de manutenção, o custo de depreciação e até mesmo a diminuição da eficiência ao longo do tempo. É por isso que é uma variável mais confiável para calcular o custo da energia. E como você pode ver neste mapa, Índia, Chile, partes da China e África, todos eles têm alguns dos menores custos nivelados de eletricidade. Enquanto na Índia pode nos custar de 6 a 8 centavos para produzir 1 hora de quilowatt, na Rússia pode nos custar até 26 centavos por hora de quilowatt. Então vai custar a eles 4 vezes mais para produzir a mesma quantidade de energia que nós. Essas são as 3 principais vantagens que temos sobre outros países. Isso é mais luz solar consistente, resultando em custos nivelados de eletricidade 2 a 4 vezes menores. Então, se todos esses países com um alto potencial de energia solar se unirem, seremos capazes de comandar uma participação dominante no espaço de energia renovável. E é por isso que, senhoras e senhores, a Índia está pioneira na ideia da Aliança Solar Internacional, onde a Índia quer trazer esses países ensolarados e construir uma plataforma orientada para a ação, dirigida por membros e colaborativa para implantar energia solar em todo o mundo. Então vamos tentar entender o que a Aliança Solar Internacional está fazendo para alcançar seus objetivos e o que a Índia está fazendo como líder deste movimento. Primeiro, a International Solar Alliance lançou uma iniciativa chamada Iniciativa Um Sol, Uma Terra, Uma Rede, que significa alimentar o mundo inteiro com eletricidade solar através de uma rede elétrica unificada. Então essa iniciativa pretende desenvolver uma rede mundial pela qual a energia limpa pode ser transmitida para qualquer lugar para ser usada a qualquer momento. A primeira fase é conectar a rede indiana com as do Oriente Médio, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. A próxima etapa a conectará a África. E na terceira fase irá para o resto do mundo, incorporando o maior número de países, eventualmente criando uma única rede de energia expansiva de energia renovável, que será acessível a todas as nações. Em segundo lugar, para criar a rede solar globalmente, os países precisarão de financiamento suficiente para investir e instalar usinas solares, que serão seguradas pela própria Aliança Solar Internacional em grande parte. E por último, além da capacidade de infraestrutura, a construção de recursos humanos é muito importante. Então, a Sociedade Internacional de Automação desenvolveu um programa de treinamento em habilidades em robótica avançada, país pelo qual os países membros receberão treinamento em habilidades técnicas e empreendedorismo por meio desses hubs chamados Centros Skills Training in Advanced Robotics. Os Centros Solar Training and Application Resource são para funcionários do governo, técnicos, engenheiros e associações industriais, visando ajudá-los a desenvolver habilidades para trabalhar com energia solar. E de acordo com este folheto, espera-se que até 2030 sejam estabelecidos 50 centros Science, Technology and Advanced Research, e isso fornece à rede solar internacional países onde é noite. Por exemplo, a rede poderá usar energia solar não só de dia, mas também à noite, quando for. Então, segundo a Agência Nacional de Promoção e Facilitação de Investimentos, após a construção da rede. Quando uma parte do mundo está em dia, sua energia pode ser transportada para outros países onde é noite. Por exemplo, quando é noite na Austrália, a energia poderia ser transportada do Chile para a Austrália através da rede. Apesar de elevar o custo de transporte, espera-se uma significativa redução nos custos de armazenamento. Então, em teoria, espera-se que isso torne a energia mais barata. Em segundo lugar, como a International Solar Alliance fornece financiamento e seguro, os investidores estarão menos reticentes em investir nessas regiões africanas, normalmente desprezadas por seus conflitos e problemas governamentais. Dessa forma, até mesmo os países africanos podem fazer parte dessa rede, pela qual outros países poderão aproveitar o enorme potencial de energia solar dos países da zona tórrida africana. Por conta do compartilhamento de recursos, caso a Austrália decifre a produção solar de baixo custo, esses aprendizados podem ser transmitidos para a Índia e países do Oriente Médio, possibilitando a mesma economia para nós. Se decifrarmos o código para a reciclagem aprimorada de painéis solares, podemos compartilhar esse conhecimento globalmente. Então, em vez de países desperdiçarem tempo e recursos na mesma pesquisa,
Através da interface de serviço de aplicação, os aprendizados de pesquisa poderiam ser compartilhados para alcançar uma produção mais barata de energia solar. As vantagens da interface de sistema avançado incluem fornecimento de energia constante, custos de armazenamento reduzidos, confiança do investidor e acesso a pesquisas. Essa é uma razão pela qual os membros da International Society of Automation estão realmente ansiosos por essa colaboração. E isso nos leva à última parte do episódio, que é sobre o que a Índia está fazendo como líder da Aliança Solar Internacional e como nos beneficiaremos dessa iniciativa. Bem, a primeira coisa que a Índia está fornecendo para esses projetos deve empregar principalmente empresas indianas. E predominantemente USAR se comprometeu a fornecer uma soma massiva de 2 bilhões de dólares para financiamento internacional concessional dedicado apenas à energia solar, e o Banco de Exportação e Importação indiano está estendendo linhas de crédito com taxas de juros mais baixas para nações parceiras. E a pegadinha aqui é que em troca desse financiamento, esses projetos devem empregar principalmente empresas indianas e usar predominantemente bens e serviços indianos, como baterias solares e painéis solares. O que significa que abre uma enorme oportunidade para as empresas solares indianas explorarem a mina de ouro desta onda solar mundial. E a partir de fevereiro de 2019, o Banco Exim distribuiu com sucesso 187 milhões de dólares para 9 países e mais 27 projetos no valor de 1,46 bilhão de dólares já foram aprovados. Em segundo lugar, o governo da Índia tem apoiado a Aliança Solar Internacional, fornecendo treinamento para formadores mestres no campo da energia solar, através de algo chamado Esquema de Cooperação Técnica e Econômica Indiana. E finalmente, o governo da Índia está impulsionando o máximo de empreendimentos solares que pode para alcançar nosso sonho de zero líquido até 2070. E isso está abrindo muitas oportunidades para os empreendedores indianos. E uma dessas categorias é a categoria solar de telhado. E o que isso faz é que nos torna mais independentes, gerando energia mais perto de nossas casas e escritórios, eventualmente reduzindo os custos de energia e nos fornecendo um backup durante as quedas de energia. E este é um campo onde as empresas indianas, há muito tempo, demonstram sua maestria e expertise. Por exemplo, encontramos uma empresa que é uma das maiores e mais rápidas empresas de operações e gestão de energia solar de telhado em crescimento no país, é chamada de Euron Energy. Eles desenvolveram alguns dos projetos solares de maior geração de energia da Índia até hoje. E a razão pela qual empresas indianas como a Euron estão crescendo tão rápido é porque elas são capazes de oferecer o menor custo por unidade de vida útil da geração de energia solar. Essas empresas integraram a tecnologia a tal ponto que até oferecem limpadores robóticos de telhado sem água. Do mesmo modo, para o consumidor, o espaço solar indiano evolui rapidamente, tornando a reserva de um serviço solar tão simples quanto a de um serviço do Urban Clap, que entrega à sua porta ao pressionar um botão. É nesse cenário que empreendedores como Urvish Dave lideram o movimento solar, desde a fabricação até a instalação, para comprar, para manutenção, em cada etapa da cadeia de valor. Incríveis empreendedores estão surgindo na Índia. Então, agora que a Euron Technologies conseguiu realizar essa incrível façanha na Índia, a International Solar Alliance apenas expande o escopo de empresas como a Euron Technologies na África e nos países do Oriente Médio. Então, se essa aliança for bem, se os empreendedores solares da Índia aproveitarem essa oportunidade adequadamente e se compartilharmos os recursos da maneira mais otimizada possível, então há uma possibilidade muito boa de que a Índia se torne um país independente em energia. Isso implica que nossa economia estará mais protegida contra choques geopolíticos, nossas reservas estrangeiras não se esgotarão em turbulências e, crucialmente, ao auxiliar outros países na iniciativa de sustentabilidade ambiental, teremos uma grande vantagem sobre eles. A Aliança Solar Internacional está estabelecendo as bases para empreendedores solares na Índia. E isso nos leva ao segmento final do episódio, e esses são os pontos de ceticismo que encontramos ao estudar essa missão. Em primeiro lugar, já se passaram 8 anos desde que este anúncio foi feito. E ainda assim, quando procurei por centros de início na Índia, não consegui encontrar nada. Então, embora pareça uma iniciativa promissora, nós como cidadãos precisamos ficar de olho se realmente algo está acontecendo ou não. Em segundo lugar, na minha pesquisa de mercado com empreendedores solares, poucos realmente conheciam essa iniciativa. E mesmo que soubessem, eles não tinham ideia de como aproveitar o benefício dessa iniciativa. Então, é claro que o governo precisa promover a conscientização sobre essa iniciativa para beneficiar nossos empreendedores. Por isso, estou colocando um link para a página de aquisição na descrição, onde é possível encontrar todas as propostas que o governo busca das empresas. Então você pode enviar sua proposta e buscar uma oportunidade de negócio.
Em terceiro lugar, somos fortemente dependentes da China para nossas matérias-primas relacionadas à energia solar. Portanto, a China pode facilmente limitar nossa predominância na Aliança Solar Internacional se quiserem. E, finalmente, a coordenação entre 100 países será uma grande tarefa para a Índia, porque se outro conflito geopolítico como o conflito Rússia-Ucrânia surgir, vai nos custar muito caro. Então, como empreendedores, vocês podem realmente aproveitar as oportunidades que essa iniciativa está criando. E, em segundo lugar, como cidadãos do país, vocês precisam ficar de olho no governo para que essa iniciativa seja bem executada. E não permaneça apenas como um truque de marketing. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Vocês podem encontrar todos os materiais de estudo na descrição. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz. Para mais análises de casos de negócios e políticos, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por assistir, te vejo na próxima. Tchau, tchau! Thank you.